Bora, bebê! Vem comigo. Ah, Pro, eu tô cansada. Quando chega nessa etapa final, eu costumo brincar, né, que a pessoa vira pra mulher e diz assim, poxa, seu cabelo tá oleoso. Abre o berreiro. Pisou no pé, a pessoa está chorando porque não aguenta mais. Porque já passou pela primeira fase. Porque já está na repescagem. Porque já veio de 4 ou 5 vezes. É porque não fez segunda fase de trabalho comigo. Vem fazer comigo que eu te faço ser aprovado. Para com esse negócio. Engole o choro. Engole que depois tu vai chorar de alegria, não é de tristeza. Porque a sua carteirinha da OAB vai chegar na sua mão. E como os inúmeros alunos dos cursos que eu já lecionei, você vai mandar um direct para mim e vai dizer, Pro, obrigada por ter feito parte, nem que seja um pouquinho disso aqui, você e sua equipe. Amores, vem comigo, vem comigo. Breve exposição dos fatos, você vai contar isso rapidinho, você vai direto ao ponto, hein? Você fala do tópico do contrato de trabalho e você diz assim, olha, a reclamante laborou na empresa reclamada no período de 25 de outubro de 2012 a 29 de dezembro de 2017, exercia a função de floricultora, fazia jornada de segunda a sexta-feira das 10 às 20, com 2 horas de intervalo, aos sábados das 16 às 20 e ganhava mensalmente o valor correspondente aos 2 salários mínimos, foi dispensada sem justa causa. Perceba, eu não criei nada, eu não inventei nada, eu peguei do meu enunciado, copiei e colei. Preliminar de mérito, a primeira preliminar de mérito que aparece aqui é a da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Olha só, fato, fundamento, pedido. Pro, como foi que eu coloquei? Como foi que você colocou? Eu coloquei assim. A reclamante requer a aplicação da penalidade combinada no artigo 49 da CLT contra os sócios da ré. A reclamante que foi obrigada a assinar um documento autorizando a subtração mensal contra a sua vontade para aderir ao desconto para plano de saúde. Ora, nos termos do ou conforme artigo 114, inciso 9 da Constituição Federal de 88, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho, não abrangendo penalidade criminal, sendo esta incompetente para tal. Ademais, segundo o 337, inciso 2 do CPC 2015, cabe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa. Então você poderia colocar, esclarece que a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho é matéria a ser arguída em preliminar de contestação, conforme o 337, inciso 1, tá? Conforme aqui o 337, inciso 1, aqui é do CPC, não é da CLT, deixa eu só colocar aqui, 337, inciso 1 do CPC. Por isto, ou diante do exposto, dá no mesmo, requer a extinção do processo, com fundamento no 485, olha o que eu falei, o 485, inciso 4 do CPC 2015, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, quanto ao pedido de aplicação de penalidade criminal contra os sócios da ré, que não pode ser pleiteado em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. É por isso que eu te ensinei, você conjuga o 337 com o 485 e você vai requerer a extinção do processo sem resolução do mérito. Ô, Pro, tem prejudicial de mérito? Tem. Qual a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal? Eu te disse que se tem a data do ajuizamento da reclamação trabalhista, nós estaremos diante da prescrição quinquenal. A reclamante elaborou de 25 de outubro de 2012 a 29 de dezembro de 2017 na reclamada e ajuizou reclamação trabalhista em 27 de fevereiro de 2018. Preceitua-o nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal de 88, artigo 11, inciso 1 da CLT, que a pretensão quanto a créditos trabalhistas prescreve em 5 anos, após a extinção do contrato de trabalho. A súmula 308, item 1 do TST, dispõe que, respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição quinquenal conta-se da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Falta o pedido, sendo assim, suscita-se a prescrição em relação às pretensões anteriores a 27 de fevereiro de 2013, tendo em vista que o ajuizamento da ação deu-se em 27 de fevereiro de 2018.
contando-se os 5 anos anteriores à data do ajuizamento. Vamos para o mérito? No mérito, a gente vai tratar da suposta obrigatoriedade do plano de saúde. Bora, bebê, acorda! A reclamante afirma que foi obrigada a aderir ao desconto para o plano de saúde, tendo assinado na admissão, contra sua vontade, Ctrl+C, Ctrl+V, um documento autorizando a subtração mensal. Ocorre que no ato da admissão, a reclamante assinou o documento autorizando o desconto do plano de saúde, DOC anexo. Sustenta, vou citar OJ, a orientação jurisprudencial número 160 da seção de dissídios individuais número 1, que é inválida a presunção de vício de consentimento. Não dá para dizer que foi erro, que foi doação, que foi dolo, que foi coação ou que foi simulação. Ou erro, dolo, coação ou simulação, ok? Resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. Vale ressaltar que é de se exigir demonstração concreta do vício de vontade. Nesse sentido, também prescreve a súmula 342 do TST, que dispõe que são válidos os descontos salariais efetuados pelo empregador com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em plano de assistência médica hospitalar, o que não afronta o disposto no 462 da CLT, salvo se ficasse demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que viciasse o ato jurídico, não sendo este o caso. Ademais, o próprio artigo 818, inciso 1 da CLT, que fala do ônus da prova, estudo em 818, e o artigo 373, inciso 1 do CPC 2015, estabelecem que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. O que ele alega, ele tem que provar. Falta agora o meu pedido, sendo assim o desconto a título de plano de saúde ocorreu dentro da legalidade, sem qualquer vício de vontade em relação à assinatura, já que é válida a autorização de desconto feita no momento da admissão, cabendo ao reclamante o ônus de provar qualquer ilegalidade nesse sentido. Chupa reclamante, fato, fundamento, pedido, #chupa FGV. Vamos verificar o adicional de penosidade. A reclamante pleiteia o recebimento de adicional de penosidade na razão de 30% sobre o salário base, o que ele pediu, o que ela pediu, estou colocando aqui, porque no exercício do seu mistério, da sua atividade, era constantemente furada pelos espinhos das flores que manuseava. Embora previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal de 88, o adicional de remuneração para as atividades penosas não foi regulamentado. Sendo assim, olha o meu pedido, o pedido de pagamento de adicional de penosidade na proporção de 30% sobre o salário base não deve prosperar, uma vez que não tem previsão na CLT e não foi regulamentado em lei especial. Das supostas horas extras, como foi que eu contestei. A reclamante alega que faz jus ao recebimento de horas extras, com adição de 50% em razão da jornada de trabalho. Laborava de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, com intervalo de 2 horas para a refeição, e aos sábados, das 16 às 20, sem intervalo, totalizando 44 horas semanais. Olha, a jornada de trabalho não diz que cai? O artigo 58 da CLT dispõe que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, e o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal de 88, assinta que a duração do trabalho normal não será superior às 8 horas diárias e 44 horas semanais. Vale destacar que o artigo 71, parágrafo 2º da CLT, o que trata do intrajornada, disse que iria cair, alinha que os intervalos não serão computados na duração do trabalho. Olha aqui o meu pedido. Sendo assim, a reclamante não faz jus ao recebimento das horas extras pleiteadas, pois o módulo constitucional de 8 horas diárias, 44 semanais, não foi ultrapassado. O último pleito foi da aplicabilidade da multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Acorda, bebê! A reclamante verbera que o pagamento das verbas resilitórias extrapolou o prazo legal, que somente foi creditada na sua conta 20 dias após a comunicação do aviso prévio. Conforme estabelece o 477, parágrafo 6º da CLT, o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recebido de quitação deverá ser efetuado até 10 dias,
contados a partir do término do contrato de trabalho. Sendo assim, é infundado o pedido de pagamento da multa prevista no 477, parágrafo 8º. Olha o que eu digo. O pagamento foi feito dentro do prazo legal. Ponto. Eu não tenho que contestar. Eu digo que eu paguei. Diante do exposto, requer improcedência do pedido, pois o pagamento das verbas devidas foram realizadas no prazo legal. O pagamento foi realizado mas eu não tenho prova de que foi. Amor, tu tá para defender o reclamante ou o reclamado? Reclamado. Se você não tem outro argumento, diz que foi pago. Ou você diz na contestação que não é devido e você justifica o porquê. Se for devido, paguei. Método Ingrid Gil Salles. Da reconvenção. Olha aqui o meu pedido reconvencional. Requisitos da reconvenção. Conforme disposição expressa do 343 do CPC 2015, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a principal ou com o fundamento da defesa, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir. Do pedido reconvencional, a reclamante, ao ser cientificada do aviso prévio, teve uma reação violenta, vou contar o caso lá conforme o meu enunciado, gritando, dizendo-se injustiçada, sendo necessário que a segurança a contivesse e acompanhasse até a porta de saída. Quando deixava o prédio, a reclamante correu, pegou uma pedra que arremessou violentamente contra o prédio da reclamada, vindo a quebrar uma das vidraças. A empresa gastou R$300 na recolocação do vidro danificado, conforme nota fiscal. Conforme disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que por ação violar o direito e causar um dano a outrem comete ato ilícito. Já o 927 do mesmo diploma legal assegura que aquele por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Sendo assim, eu vou requerer o valor que ela fez com que eu gastasse, que eu demandasse, de R$300 relativo ao vidro quebrado, dos honorários advocatícios. Lembra? Não importa a peça, eu peço honorários advocatícios sucumbenciais. Conforme disciplinado no 791-A da CLT, ao advogado serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resulta da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Outro sim ateou do parágrafo 5º do artigo 791-A da CLT são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Desse modo, requer honorários de sucumbência na ação principal. Olha, bebê, eu tenho que pleitear os honorários advocatícios sucumbenciais, tanto porque haverá improcedência da ação principal, como porque eu, como reclamada, estou pleiteando a reconvenção. Vamos para os requerimentos finais? De acordo com os fatos e fundamentos acima apresentados em sede de contestação, o que é que eu vou requerer? Primeiro, acolha a zorra da minha preliminar. Então, o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciação e condenação criminal. E aí você pode colocar, se quiser colocar o artigo no pedido, senão não tem problema, tá? 2. O acolhimento da prejudicial de mérito quanto à prescrição quinquenal das pretensões anteriores a 27 de fevereiro de 2013, data do ajuizamento da ação. 3. Por hipótese absurda, ultrapassadas as preliminares avançadas no mérito, requer que todas as pretensões apresentadas na exordial sejam julgadas totalmente improcedentes, com a consequente condenação da reclamante em custas processuais e demais combinações legais. Em sede de reconvenção, o que é que eu vou requerer? O recebimento das razões da reconvenção com o devido processamento, de acordo com o CPC, o 343, a procedência da condenação para receber o valor de R$300 relativa ao vidro quebrado pela autora, a intimação da reclamante para querendo apresentar resposta à reconvenção, honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção, protesto a provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, cito em especial testemunhal, documental. Vou atribuir o valor à causa da reconvenção, que ele tem valor próprio, a reconvenção tem um valor próprio, R$300. Nestes termos, pede deferimento, local, data, vem comigo, advogado OAB. Amores, presta atenção, vocês têm dúvida de quê?
vocês têm dúvida de que é muito tranquila a contestação? Muito tranquila, porque minha prova, peguei a contestação com a reconvenção, a mais completa para mostrar aqui para vocês. Se tem reconvenção, lembra que a contestação tem seus honorários advocatícios sucumbenciais e a reconvenção também. E na reconvenção, nós estaremos aí diante da atribuição do valor à causa, por se tratar de um pedido reconvencional. Última da peça, vem comigo. A gente tem aqui vara do trabalho de Tribobó do Oeste, 83ª vara do trabalho de Tribobó do Oeste. Processo número tal, ao dia tal, do mês tal, do ano de tal, na sala de audiências dessa vara do trabalho, na presença do MM juiz fulano de tal, foi proferida a seguinte sentença. Pare e olhe para mim. Tenho processo, tenho sentença. Qual a minha peça, bebê? R.O. Mais gostoso do que isso é só você me mandar um direct no domingo dizendo fui aprovado. Amores, o que está posto na sentença? Jurandir Macedo, qualificação tal, ajuizou ação trabalhista em face de Aérea Auxílio Portuário Limitada e de Aeroportos Públicos Brasileiros, empresa pública em 30 de maio de 2017. Aduzindo que era a terceira ação em face das réis, pois não compareceu à primeira audiência das ações anteriormente ajuizadas, tendo tido notícia da sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito da primeira ação em 10 de janeiro de 2017 e da segunda ação em 5 de junho de 2017. Ó, a gente tem que ter cuidado aqui com a perempção, ok? 831, 731, 732 da CLT, temos que ter cuidado com a perempção. Afirma que a ação anterior é idêntica à presente. Jurandir laborou como funcionário da empresa Aérea Auxílio Portuário, tendo sido extinto o contrato de trabalho em 31 de julho de 2016. Relata que foi contratado pela primeira ré, a gente tem duas rés aqui, nós temos duas rés. Relata que foi contratado pela primeira ré para trabalhar como auxiliar de carga e descarga de aviões. Afirma que tinha jornada de trabalho das 15 às 00 horas, com 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação, de segunda a sexta, como carregador de malas de aviões, enquanto esses eram abastecidos, mas não recebia nem adicional de periculosidade. A gente já sabe que não é devido adicional de periculosidade durante o abastecimento das aeronaves. Requerendo a percepção do adicional. Aduz que adquiriu hérnia de disco na lombar por conta do peso carregado, pelo que requer indenização por danos morais. Olha aqui o nosso enunciado. Conta que foi dispensado por justa causa tipificada em desídia, após faltar 14 dias seguidos sem justificativa, além de outros dias alternados que lhe foram descontados. Requer seja lidida a justa causa, portanto, com pagamento das demais verbas trabalhistas, aviso prévio, férias vencidas, proporcionais, 1/3, FGTS mais 40%, multa do 467, do 477, parágrafo 8º da CLT. Ao longo de todo o seu contrato, diz que sempre desempenhou sua atividade no aeroporto de administração da segunda ré, pelo que pede a condenação subsidiária da segunda ré. Dá-se à causa o valor de tanto. Na audiência, a primeira ré apresentou defesa, aduzindo a prescrição bienal, que o autor foi desidioso, conforme as faltas apontadas, juntando documentação comprobatória das ausências não justificadas. E também diversas advertências e suspensões pelo comportamento reiterado de faltas injustificadas. Afirmou que o autor não laborava após as 22 horas, aduzindo em preliminar a inépcia da inicial. Quanto às vantagens relativas à jornada, por ausência de formulação individualizada dos pedidos. Aduziu que o reclamante não ficava em área de risco no abastecimento do avião. Argumentou que não há relação entre o trabalho do autor e sua doença. Apresentou norma coletiva autorizando a substituição de vale alimentação por pagamento em dinheiro, com desconto em folha proporcional.
conforme recibos juntados, comprovando os pagamentos dos valores. Afirmou que não devia as multas nem do 467 nem do 477 por não haver verba a pagar. Juntou o TRCT do autor, cujo valor foi negativo em razão das faltas descontadas, e pugnou pela improcedência dos pedidos. A segunda ré defendeu-se, aduzindo ser parte ilegítima para figurar na lide, pois escolheu a primeira ré por processo licitatório, com observância da lei, comprovando documentalmente a fiscalização efetiva do contrato com a primeira ré e, claro, a relação desta com seus funcionários que lhe prestavam serviço. Salientou a inépcia da inicial, quanto pela ausência de pedidos decorrentes da jornada de trabalho apresentada para as horas extras, adicional noturno, intervalo intrajornada, enfatizou a prescrição bienal, refutou os pedidos do autor negando os mesmos. O autor teve vista das defesas e dos documentos, não impugnando os mesmos, indagadas as partes, as mesmas declararam que não tinham mais provas a produzir e se reportavam aos elementos dos autos permanecendo inconciliáveis. É o relatório decide-se. Olha o que foi que o juiz decidiu, hein? Isso aqui é que será a minha base. Improcedente a inépcia da inicial alegada, sendo válida a jornada de trabalho alegada pelo reclamante os benefícios desta decorrentes, considerando jornada em horário noturno e horas extras e intervalo intrajornada suprimido. Então, ele considerou como improcedente a alegação de inépcia da inicial, ok? Ele disse que não há prescrição bienal, pois o curso desta foi interrompido, contando-se o prazo de prescrição a partir do arquivamento da segunda reclamação, ou seja, a partir de 5 de junho de 2009. Procede o pedido de conversão da dispensa por justa causa em dispensa imotivada. Ele deferiu. A justa causa é o maior dos castigos ao empregado. Logo, tendo havido desconto dos dias de falta, não há desídia, porque haveria dupla punição. Logo, procedem os pedidos de aviso prévio, férias proporcionais, 1/3, FGTS, 40%, além das incidências das multas do 467 e do 477. Imagine. Procede o pedido de indenização por danos morais, fixou em 5 mil, pois é claro que o autor carregava malas e sua hérnia de disco decorre da função. Decretou como improcedente a devolução de descontos do Vale Alimentação, pois a reprovou a concessão do Vale por substituição em dinheiro e autorização em norma coletiva. Deu procedência ao adicional de periculosidade, por analogia, a súmula 39 do TST, meu Deus, quanta aberração, hein? A segunda ré foi tomadora do serviço, portanto é parte legítima e procedeu à condenação da segunda ré, pois havendo terceirização, esta responde subsidiariamente, entendeu por improcedente os demais pedidos. Falou que as custas decretou de R$600 pelas rés, sobre o valor da condenação, estimou em 30 mil os recolhimentos previdenciários e fiscais, conforme a lei, assim como juros e correção monetária, partes cientes em audiência, apresente a peça dos interesses da segunda ré. Amores, olha para mim. Que peça é essa que deve ser apresentada? A gente está com um período aqui super curtinho. Não tenham dúvidas. Se a gente está falando que vai apresentar a peça para a segunda ré, eu vou defender os interesses da segunda ré. Portanto, eu vou apresentar um recurso ordinário. Nesse meu recurso ordinário, eu vou trazer a folha de rosto. Nessa folha de rosto, eu vou endereçar para o juízo, que é o juízo aquol, o juízo de piso, o juízo de primeiro grau, esse juízo, fulano de tal, juiz do trabalho. Vou trazer segunda ré, já qualificada na reclamação trabalhista, que lhe move o reclamante fulaninho. Vim apresentar recurso ordinário, consubstanciado no artigo 895, inciso 1 da CLT. Através representado por seu causídico, conforme procuração, instrumento demandato, em anexo com endereço completo, CEP, e-mail. E além disso, eu vou colocar que estão presentes, isso na folha de rosto,
todos os pressupostos de admissibilidade recursais, objetivos e subjetivos. Vou aduzir que, entre eles, em especial, a tempestividade, o prazo de 8 dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a intimação que se deu em audiência. Vou dizer que está presente o cabimento, o recurso cabível, ou seja, da sentença terminativa ou definitiva na Justiça do Trabalho, é o recurso ordinário. Estão presentes os requisitos como interesse de agir recursal, a legitimidade, o interesse de agir recursal, a legitimidade processual para que se possa interpor o recurso. E eu diria assim, não dá para destacar o mais importante de todos, mas dizer que está presente o preparo. O pagamento das custas no valor de R$300, já que houve a condenação de ambas as réis para o pagamento das custas, e a feitura do depósito recursal, conforme guias de pagamento que seguem em anexo. Vai requerer a intimação da parte contrária para querendo apresentar contrarrazões no prazo de 8 dias úteis, conforme estabelece o artigo 900 da CLT, que o presente recurso seja recebido no seu efeito devolutivo e que ele seja remetido, esse é o atistim da saúde da sua prova aí no domingo, e que esse recurso ele seja recebido e remetido para a instância superior. Nas 4 demais folhas restantes, a gente vai apresentar as razões do recurso para a colenda corte, para este tribunal, esta colenda corte, nobre tribunal, o que você quiser, sabe os julgadores, tá? Não importa, é egrégia turma, você vai trazê-lo, colocar o nome do recorrente, nome do recorrido, vai dizer quem está recorrendo é a segunda ré, o recorrido que é o reclamante, processo XXX, o juízo ACO, nas razões do recurso, você vai aduzir exatamente tudo, desde as preliminares, tá? Desde as preliminares, como a prejudicial de mérito vai combater o mérito, ao final vai requerer que esse recurso ele seja recebido, presta atenção, primeira coisa, recebe o meu recurso, isso eu já estou nas razões do recurso, nos requerimentos finais. Segunda coisa, conhece do meu recurso, tanto para as preliminares, quanto para a prejudicial de mérito, quanto para o mérito. Terceira coisa, venha prover. Então, eu faço uso de 3 verbos. Recebe o meu recurso. Segundo, conhece. Terceiro, venha prover o meu recurso. Vou pleitear honorários advocatícios sucumbenciais. Nestes termos, pede, espera, deferimento. E eu vou contestar todos os pedidos do reclamante que foram concedidos pela sentença do magistrado. Então, eu pego, olha só, essa última partezinha aqui, quando ele diz, olha, decide-se, e quando ele fala improcedente a inépcia da petição inicial, eu vou contestá-la e vou dizer que, olha, estão presentes os requisitos para caracterização da inépcia. Artigo 330 do CPC 2015. Vou citar o 337 e dizer que se há inépcia de qualquer dos pedidos, porque a cada pedido não corresponde uma causa de pedir, ou a causa de pedir não corresponde ao pedido, que cada um desses pedidos que foram concedidos devem ser extintos sem resolução do mérito. E vou citar como fundamento o 485 do CPC 2015. Além disso, quando se diz o seguinte, que não há a prescrição bienal, eu vou comprovar que houve a prescrição bienal e que, apesar da interrupção dessa, que ainda assim a mesma existiu, vou fazer toda a contagem do prazo. Vou citar o artigo 11 da CLT, vou citar também a própria Constituição Federal de 88, vou em busca da súmula que trata a esse respeito. O próprio artigo 11 hoje fala, pós-reforma trabalhista, da interrupção da prescrição bienal e diz, olha, só se interrompe para os mesmos pedidos. Eu não posso inovar no pedido. Independente da prescrição bienal, estava correndo também a prescrição quinquenal. Quando ele procedeu o pedido de conversão da dispensa por justa causa,
em dispensa imotivada e ele alega que houve uma dupla punição, você vai dizer que isso improcede totalmente. Por que improcede? Porque desídia se trata de hipótese específica caracterizada no artigo 482 da CLT, do qual ele disse que iria cair na sua prova. Extinção do contrato de trabalho por justa causa aplicável ao empregado. Então eu vou dizer, eu posso descontar por expressa previsão da CLT e você vai lá para o artigo 130 e seguintes da CLT, você vai começar a tratar ali do capítulo pertinente às faltas, até quanto eu posso descontar. Essas faltas estão devidamente comprovadas, você vai citar isso no processo, como também se pode aplicar a justa causa, conforme previsão expressa, específica da CLT no 482, e você vai buscar ali a linha da desídia. Portanto, essa sentença ela deve ser reformada, ok, no todo. Quando fala que procede o pedido de indenização por danos morais, você vai dizer que não ficou comprovado no processo a existência de um vilipêndio a um direito da personalidade, que houve apenas a mera alegação, mas que não se houve a comprovação. Você vai citar o artigo 818, inciso 1 da CLT, vai dizer que se trata de um ônus da prova do reclamante provar fato constitutivo do seu direito, que houve apenas uma mera alegação, mas que não existiu a prova dessa circunstância. Ademais, quando se fala que procede o adicional de periculosidade, estude, investigue, tem súmula própria, ainda que se esteja durante o abastecimento das aeronaves. A gente já tem súmula, isso já é entendimento pacificado do TST, não é devido o adicional de periculosidade. Uma vez que não houve ou que não é devida qualquer condenação, você vai requerer, isso é importante, você vai requerer a não responsabilização subsidiária da segunda ré, uma vez que não houve ou que não deve haver qualquer condenação. Não se esqueçam, por favor, nas razões do recurso de requererem a reforma da sentença pleiteada ou da sentença proferida, da sentença promulgada, prolatada pelo juízo de piso, pelo juízo de primeiro grau, pelo juízo ACOL. Uma vez que a sentença, quando da sua reforma, ela deve se tornar uma sentença totalmente improcedente, porque não assiste ao reclamante recorrido qualquer dos seus pedidos por ser de merecida justiça. Amores, o nosso tempo se esgotou. Se pudesse, leria toda a peça construída com vocês, mas aqui me falta tempo. Palavras finais. Eu quero dizer que esse domingo é o seu dia, é o seu momento, é a sua prova. Não escute pai, não escute mãe, não importa quem você ama, filho, cachorro, periquito, papagaio. Caramba, não escute nem você mesmo. Nem você mesmo. Porque às vezes o seu pior inimigo está dentro de você. Fica dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai obter êxito. Me escuta. Me escuta no sábado, 21 horas. E depois, me escuta durante a sua prova, vai ouvindo a minha mente, ó, as nossas aulas de direito material, as nossas aulas de direito processual. No curso de peças, eu e a professora Paula Lobo, broca na zorra desta prova, me manda uma mensagem dizendo, broquei. Vamos juntos, bebês? Te espero sábado, 21 horas no meu Instagram, Ingrid Gil Salles. No domingo, 19 horas para correção das peças da prova e eu vou te mostrar. A minha aposta é o recurso ordinário, estuda o RO, dilacera o meu canal do YouTube Ingrid Gil Salles, tem lá correção de peça, RO, vem comigo. Vamos juntos? Eu tenho certeza que você será aprovado. Bebês, para aquele seu colega que vai para o 31º exame da ordem, está se informando, ou que está tentando pela quinta, pela sexta, pela sétima vez, diz lá, ó, deixa eu te contar, tem uma louquinha lá que veio do nada, ela é monstruosa, aquela louquinha já passou em 5 concursos públicos, concurso público de cartório, e está te esperando para te fazer ser aprovado. Até a próxima, se Deus quiser.